enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos cantar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não Mas há, eu venci. mas eu vencerei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos concede de estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor ao nosso coração, sabendo que Deus é aquele que nos ajuda através do Espírito Santo para que venhamos entender, compreender a sua santa palavra. E é pela palavra que nós somos limpos, é pela palavra que nós somos orientados e pela palavra nós vigiamos, Então isso é muito importante, meditarmos na palavra do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que nos mostra a real intenção de Deus para a nossa vida. E isso é importante porque ele ministra o nosso coração e assim a nossa fé é aumentada cada dia mais. Então hoje nós estamos aí ainda no mesmo assunto fé e graça, mas nós vamos iniciar agora uma nova etapa e vamos começar pela regeneração. Regeneração é o princípio do processo de salvação na vida do ser humano, na vida daqueles que o Espírito Santo trabalha, escolhe e traz para ser um servidor de Cristo. Então, nós queremos meditar nesta noite. Nós vamos trabalhar com um texto-chave, que é o que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, do versículo 3 até o 6 ou 7, nós estaremos meditando. Mas antes de entrarmos na palavra, como sempre fazemos, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, e interceder pelos nossos irmãos, pelos nomes que chegam até as nossas vidas, até o nosso conhecimento. E eu sempre peço oração pelos meus dois irmãos, o Benê e o Elias. Nós estamos sempre orando. Eles são até os dois primeiros nomes que estão na lista. E ontem, o irmão Benê me mandou um áudio e que ele passou pelo médico e teve um diagnóstico não muito legal. E nós sabemos que, pelo fato de sermos seres humanos, toda vez que nós recebemos uma notícia que foge das nossas condições de melhorar, de buscar, de estar no controle, então sempre fica difícil para nós. Então toda vez que a gente passa por uma enfermidade, nós não temos o controle da situação e isso nos traz, uma certa apreensão. Mas nós cremos no nosso Deus, Então meu irmão, ele me posicionou que ele, num exame que teve, o pulmão dele não está muito bem e é necessário que faça um tratamento. E os médicos nem sempre têm, uma palavra dizendo assim, olha, nós vamos fazer e você vai ser curado.
Mas a medicina, nós sabemos que por mais avançada que ela esteja, ela é limitada. Não é limitado o poder do nosso Deus, o poder que há no nome de Jesus Cristo. E é por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que clamar ao Senhor. E Jesus falou assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Nem sempre recebemos aquilo porque não é propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é que nós o busquemos. O propósito de Deus é que nós venhamos interceder uns pelos outros. E sempre temos que clamar, pedir a Deus e declarar cura, libertação na vida de todos os irmãos, né, de todos os nomes que vêm até nós. E isso o Senhor Jesus, Ele nos orienta, Ele disse, olha, você vai e cura os enfermos, repreende os demônios e prega a minha palavra. Então nós fazemos isso. Agora, de acordo com a vontade do nosso Deus, é que as coisas vão acontecer. Mas nós cremos, né? E isso é importante. Crermos, confiamos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Então nós estaremos orando pelo irmão Benê, nesse sentido, dessa enfermidade Obrigado, irmã Maria. No pulmão. E hoje eu falando com outro meu irmão, o Elias, de São Paulo, também, né? O irmão Benê também é de São Paulo, embora mora perto ali de Jundiaí. Ele também não está bem no dia de hoje, passou mal, mal-estar, muitas dores no corpo, e ele ainda não conseguiu o retrocesso, né, da bolsa que é preciso retirar. Então isso ainda causa uma certa aflição, e hoje o dia dele não foi legal. Depois do almoço ele teve que ir para um pronto-socorro, para um posto de saúde, e lá foi medicado, né? E depois da live nós vamos voltar a conversar para ver como está a situação dele. E nós cremos que tenha melhorado. Mas eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem nessa intercessão também, né? Tanto pela vida do irmão Benê quanto pela vida do irmão Elias, dos meus dois irmãos. E temos também os outros nomes, né? Que a gente já vem intercedendo. A irmã Maria, né? A irmã Maria, mãe da Sônia Jorge, a irmã Joana, que também não está bem de saúde, né? E necessita das nossas orações, ela, o esposo, o irmão Mário, e nós cremos nisso, por isso que nós clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Continuamos orando em favor da vida da irmã Margarida, ela teve uma melhora e nós louvamos ao Senhor por isso, né? Mas o estado ainda é bem delicado, né? Em virtude da idade e tudo mais. Também vamos continuar orando pelo irmão Eduardo, que no processo de recuperação, fisioterapia, ele está fazendo o trabalho em casa e está tendo uma boa melhora para a glória e a honra do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então nós temos esses nomes, né? Irmã Maria, tem mais algum nome? Não, né? Aquela colega sua que pediu oração, Elisângela, nós também vamos orar em favor da vida da Elisângela. Ela está com um problema na boca, né, na área bucal, e vamos clamar a Deus e pedir que o Senhor traga cura, traga libertação, né? E também, né, salvação de almas, que é isso que o ponto principal da nossa vida. Não adianta receber cura na saúde, mas e a alma, né, não ser sarada. E é isso que até o nosso contexto de hoje é o novo nascimento em Cristo Jesus. Tá certo? Então vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Hoje nós não podemos ir para a congregação de Tibiriçá em virtude do tempo, nós vamos de ônibus para lá, e o ônibus ele entra numa fazenda antes de chegar no distrito de Tibiriçá. E se de repente começasse a chover demais, e o tempo estava bem difícil, né? Estava oscilando muito na questão da chuva, e de repente a gente sairia e não chegaria a tempo. Então é mais viável estar aqui no horário e nós adorarmos ao Senhor ainda que pela live. Tá certo? Vamos orar então. Pai querido e amado, Deus santo e eterno que estás nos céus, nós te rendemos graça, Senhor, porque tu és bom. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nós cremos que o Senhor continuará nos ajudando, porque só o Senhor para nos ajudar. Nós clamamos ao Senhor porque Tu és a única saída. A Tua palavra diz que o Senhor é a rocha firme. O Senhor é a nossa salvação.
Jesus Cristo, teu Filho, é aquele que nos comprou, nos remiu com o seu sangue e passamos a ser seus filhos, ó Deus. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo que traz todo o poder para expulsar todo o demônio, todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de aflição, espírito de contenda, espírito de perturbação. Então nós clamamos ao Senhor que nos ajude, Senhor, nesta situação. Esses irmãos que nós colocamos aqui diante do Senhor, que o Senhor venha trazer cura, trazer libertação, milagres, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor continua mesmo a operar milagres. Nós que mudamos, Senhor, nós mudamos numa situação que deixamos muitas vezes de crer na Tua palavra. Deixamos de procurar o Senhor, buscar ao Senhor, e sabemos que devemos buscar enquanto podemos achar. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta noite, na Tua infinita misericórdia, no Teu grande amor e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Na autoridade que o Senhor nos tem dado, nós queremos declarar cura, Senhor, declarar libertação sobre essas vidas. Deus, clamamos ao Senhor porque Tu és soberano. E eu creio, ó Deus, eu creio que depois dessa live, testemunhos virão, né, serão postados que o Senhor tem feito milagres e prodígios, porque nós cremos. Mas, todavia, seja feita a Tua vontade, Senhor. A nossa vontade é que o Senhor entre com providência e venha sarar todas as enfermidades, trazendo saúde aos Teus filhos e o nome de Jesus Cristo continuar sendo glorificado e exaltado. Porque queremos ser provas vivas, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor e do poder que há no nome de Jesus Cristo. Também pedimos em favor da vida do irmão Samuel, Senhor, Samuel Camaforte. Nós oramos, Senhor, pela vida do Teu filho, e esta enfermidade que muitas vezes tem afligido a vida dele, Senhor, nós declaramos que haja cura, declaramos a libertação, declaramos que o poder do nome de Jesus também venha sobre a vida do Teu servo, e que juntos possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, agora na ministração e no estudo desta palavra, que venhamos entender, compreender e Ele nos revele, Senhor, aquilo que no nosso conhecimento não conseguimos entender. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo a ministrar em nosso coração. Te pedimos isso e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá então. Na semana passada nós falamos que iríamos entrar então numa outra forma de estudo, falar sobre regeneração, sobre santificação, purificação, que são temas que muitas vezes nós não compreendemos, não temos a real colocação e nos traz, né, uma dificuldade. Muitas vezes a gente acha que nós buscamos regeneração, nós buscamos santificação, e às vezes a gente quer fazer muita coisa para ser santificado, enquanto não é um trabalho que é feito por nós, em nós, mas é feito pelo Espírito Santo em nós. Quando nós consagramos alguma coisa ao Senhor, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, então, isso sim, nós consagramos, ou seja, nós pegamos e direcionamos a nossa vida. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Por exemplo, eu tenho um instrumento, um violão, eu consagro este violão ao Senhor. Então, o que vai acontecer com esse instrumento? Ele só deve ser tocado músicas, harmonias, melodias que glorifiquem ao Senhor, porque não pertence mais a mim, embora está no meu uso, mas ele não me pertence mais, ele foi consagrado a Deus, ele pertence a Deus. Quando eu consagro a minha vida ao Senhor, é no mesmo formato. Então nós consagramos a nossa vida e nossa vida tem que agora testificar do amor de Deus em Cristo Jesus, através do poder e da manifestação do Espírito Santo. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Muitas vezes você vê as pessoas falar, eu vou consagrar minha vida, mas ele continua, né, numa vida de pecado e um pecado natural até. E isso não é proveniente, ou seja, não houve nenhuma consagração, porque se houvesse, era somente para uso de Deus, através do Espírito Santo. Mas as pessoas querem continuar fazendo aquilo que é da sua vontade. Vamos lá então. Nós vamos começar pela regeneração, tá certo? Falamos da justificação no estudo da fé e graça.
Então nós fomos buscar, né, o que é a justificação, aonde que foi firmada a nossa justificação, e vocês lembram que nós partimos, né, do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus, paz com Deus em Cristo Jesus. Então aí você vê a operação da Trindade, né? A paz é com Deus, mas em Cristo, porque é Ele que nos justificou com o seu sangue, e a obra do Espírito Santo, porque é Ele que nos traz para receber a justificação. Tá certo? Regeneração, então. Vamos lá. O que é regeneração? Regeneração, se você buscar no dicionário comum, no Aurélio, no dicionário qualquer, ele vai dizer que é revivificação, é uma reforma, é uma recuperação. E é uma recuperação moral, uma recuperação espiritual. Mas vamos em termos bíblicos, né? O que é regeneração? Regeneração é uma palavra que ela vem do grego anagenal, que é o concílio de duas palavras, quando você junta palim, que quer dizer novo, e gênesis, que é geração. Então, é uma geração nova, ou gerar de novo. Então, ele também vai descrever regresso da vida após a morte. Tá certo? Então, por isso que nós chamamos, nós não, né? É que nós estamos aí no começo de uma caminhada, mas os teólogos, esses grandes historiadores e estudiosos da palavra de Deus, sempre vai chamar isso de a doutrina do novo nascimento. Porque o que é novo nascimento? É nascer de novo, é uma geração nova. Porque quando você diz nascimento é uma coisa, novo nascimento é outra. Então, se alguém que nasceu, que está vivo, para que ele tenha um novo nascimento, ele tenha uma nova geração ou uma geração nova, é necessário que haja uma morte, correto? Não tem como um vivo nascer de novo. Não tem como. Se você tem vida, então você não precisa de outra vida, porque você já tem essa vida. Mas quando você tem a vida e você passa pela morte, então é necessário que você tenha uma nova vida para que você volte a viver. Se você não voltar a viver, você vai viver, você vai estar no estado de morte, tá certo? Então, quando Jesus, ele traz essa nova, não é uma nova ideia, né? Não podemos dizer nova ideia, mas sim um novo mandamento, uma nova doutrina, um novo ensinamento, ele vai dizer sobre esse novo nascimento, tá certo? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Algumas traduções vai dizer delitos, ofensas, porque delito é quando você comete um descumprimento de uma lei, você cometeu um delito. Quando você comete uma ofensa, você ofende alguém, então nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, porque Deus nos fez sem pecado. Então é necessário que nós venhamos a entender todo esse processo. Para que haja regeneração, tem que haver então um anterior, um período de morte. Tínhamos vida, então nós estamos falando da raça humana. A raça humana tinha vida, perdeu a vida porque recebeu a morte, e agora vem a regeneração. Estávamos mortos, como o apóstolo Paulo disse, em nossas transgressões, ofensas ou delitos e pecados. Então, logo, o pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos vivendo na morte. Ou seja, não é uma vida plena, não é uma plenitude de Deus em nossa vida, porque nós estamos, para Deus, estamos mortos, porque estamos debaixo do pecado. Então, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12, nós passamos por esse versículo no estudo passado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte,
assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim, no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei, ela mostrou esse pecado. Ela acusou o pecado na vida do homem. Mas o que é aguilhão? O aguilhão, se você for olhar o sentido dele figurativo, é uma ponta afiada de um ferro, ou de um aço, de uma lâmina, certo? E ele era usado para conduzir, por exemplo, os criadores de gado, os criadores de outros rebanhos, eles usavam isso para conduzir, tá certo? Então, para que você conduza o gado, você conduza os animais numa linha, então você usa esse aguilhão. Então Paulo vai dizer, olha, o aguilhão da morte é o pecado, porque é o pecado que conduz o homem para a morte. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Mas como o pecado entrou, então entrou também a morte. O primeiro, né? Então vamos entender primeiro a respeito da morte. É necessário que voltemos lá no início, lá no livro de Gênesis, aonde quando Deus determina para Adão para que ele não comesse do fruto, então o Senhor fala, olha Adão, você pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, porém essa que está no meio do jardim, você não vai comer. Por quê? O dia que você dela comer, certamente morrerá. E aí nós sabemos todo o processo, né, que a Eva fica lá paradinha na frente dessa árvore, contemplando, talvez vários dias, não sabemos, mas de repente ela vem e se depara um dia com a serpente, e a serpente vai falar, não, né? Deus disse que certamente morrerá, mas vocês não vão morrer não, vocês estarão junto com ele. Vocês estarão no mesmo patamar, vocês vão conhecer o bem e o mal. Só que Deus não estava falando a respeito só da morte natural, mas ele estava falando da espiritual. E sempre, desde Eva, ou desde Adão, porque a responsabilidade era de Adão, desde Adão que Deus mostra as coisas espirituais e o homem entende de um modo natural, de um modo material. Tudo que nós recebemos de Deus, nós colocamos na nossa vida como o nosso dia a dia, tá certo? O nosso dia a dia. Então, ok, hoje eu vou acompanhar aqui, tá? Se tiver alguma mensagem, tem uns irmãos aí nos cumprimentando, a paz do Senhor a vocês, Valdineide, Alexandre, irmão Benê, alguma pergunta que a gente já visualiza, tá bom? Então, nesse ponto, por exemplo, hoje quando você fala, alguém pega aquele texto e diz assim, que a palavra de Deus diz que nós não fomos criados para ser cauda, mas cabeça, né? A pessoa já traz para o lado que você não pode ser pobre, você tem que ser rico, porque Deus, a pobreza é do diabo, é um demônio, né? Então todo pobre é endemoniado, e tantas outras histórias que acontecem. Há outros que buscam os versículos isolados da Bíblia, que diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele traz o sentido material, né? Então, veja bem, se você falar alguma coisa para mim, eu te coloco na mão de Deus e você está lascado. Como se a gente fosse melhor que o outro. Né? Então a gente sempre traz para a nossa vida cotidiana, para o nosso material, enquanto o Senhor está falando, a palavra do Senhor, ela está mostrando no sentido espiritual. Não foi diferente com Adão e Eva, e quando a serpente falou, não morre nada, né? E ela comeu do fruto e não morreu. E não morreu. Logo ela falou assim, a serpente tem razão, né? Deus aplicou um 7-1 em nós, Deus enganou, Deus mentiu, né? Porque ela não morreu, porque ela só visualizou no sentido terreno, né? A matéria. Mas naquele momento, a aliança que Deus tinha morreu. A presença de Deus todas as tardes, de todos os dias, morreu. Deus não desceu mais.
aquela vida boa que eles tinham no Éden também morreu. Não é? Eles foram expulsos do Éden. E passou-se uns dias, né, uns tempos, eles têm 2 filhos, Caim e Abel, e um dos filhos, né, o Caim, que há aí um debate muito grande sobre o sacrifício de Caim e o de Abel, por que um foi recebido ou não, né? Mas o fato é que Caim era do diabo, ele vivia com as intenções diabólicas, então o seu dia a dia nunca foi de adorar a Deus, nunca foi de prestar ao Senhor louvor e adoração, mas aí, sabe, é igual hoje, tem pessoas que ficam o ano inteiro sem ir na igreja, aí de repente ele fala, vou lá na igreja, vou lá na ceia, porque eu preciso participar da ceia. Que ceia? Ceia simboliza comunhão, né? A morte de Cristo, até que ele venha, e se Cristo morreu, a igreja nasceu, e no nascimento da igreja nós temos comunhão uns com os outros, por meio disso, por meio da fé em Cristo Jesus. Agora a pessoa não tem comunhão nenhuma, chega lá a tomar ceia, o que muda na vida dele? Não muda nada, ele está se enganando, porque ele acha que é, mas não é. É o famoso denorex, crente denorex. Acha que é crente, mas não é crente. Acha que faz parte da igreja, mas não faz parte da igreja. Não é? Porque aquele que faz parte da igreja, ele não fica ausente da igreja. Ele não consegue ficar. Existe um desejo que arde no seu coração de estar em comunhão com os irmãos. Não é o fato de estar todos os dias na igreja que nos traz salvação, mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem a necessidade de compartilhar com os seus irmãos, de congregar com os seus irmãos e viver a união dos filhos ou do corpo de Cristo, né? Filhos de Deus, mas o corpo é de Cristo, então é necessário que o corpo esteja sempre agrupado. Se você pegar num dia de frio, você vestir um casaco, colocar um cachecol, colocar touca, pode ser um casaco de lã, você coloca uma calça jeans bem, né, quente e tal, e você calça um chinelo e sai à rua, o que acontece com você? Você vai ter um frio em todo o corpo, por mais coberto que ele esteja. Por quê? Porque os pés estão descobertos. E através dos pés vai entrar a friagem e vai esfriar todo o seu corpo. Então, não adianta. Então, tem que haver um conjunto de intenção, um conjunto de pensamento, um conjunto de vivência. Tá certo? Então, se somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? União, todos juntos ali, um ajudando o outro, um esforçando o outro. Quando o outro está animado, você tem uma palavra de ânimo, o outro está enfermo, você ora, quando você está enfermo, o outro ora, e assim o Espírito Santo, que é um Espírito que opera em todos nós, nos faz crescer como igreja de Jesus Cristo. E o mundo vê a luz que brilha em nós, o mundo vê que nós somos diferenciados, não em questão de ser melhor que ninguém, mas que a luz de Cristo venha brilhar na nossa vida, porque desce do Pai, o Pai das luzes, e nele não há sombra nenhuma de variação, tá certo? Esse é um outro texto bíblico aí. Então, Eva, a partir desse momento, ela dá o fruto para Adão, Adão come, então, espiritualmente, o homem morre. Tá? O homem morre. Então vamos lá. Quando Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele falou que por um homem só entrou o pecado no mundo, que foi por Adão. Não foi por Eva, gente, foi por Adão. O compromisso de Deus era com Adão. Eva era a responsabilidade de Adão, Adão era a responsabilidade de Deus. Quem desobedeceu foi Adão. Tá certo? Então ele comeu do fruto, então entrou o pecado. E pelo pecado, certo? Veio a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Peca, 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 morre. E qual é essa morte? Além da morte física que nós carregamos, porque quando analisamos todo esse contexto da ideia de Deus para a vida do ser humano, é bem provável que Deus teria o homem para viver a eternidade, não passar por morte, né? Porque 2 frutos tinha ali. Era o fruto do bem e do mal e o fruto da eternidade. Esse fruto Deus não permitiu que o homem comesse, mas enquanto eles estavam em obediência, eles eram como se fossem guardados por aqueles 2 frutos que estavam no jardim.
O homem estava no jardim pela vontade de Deus, pela criação de Deus, pela ordenança de Deus, e lá estava o fruto, bem no centro daquele jardim. O que reinava naquela árvore era o fruto da eternidade e o fruto do bem e do mal. Tá certo? Então o homem pecou, por Adão entrou o pecado no mundo, e esse pecado trouxe um resultado negativo para o homem, que é a morte. Por isso que Paulo ele vai dizer na carta aos Coríntios, o aguilhão, né, da morte é o pecado. Outra hora ele vai falar assim, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está? Mas isso é um outro contexto, quando há o processo do novo nascimento, que nós vamos ver mais para frente, tá certo? Então, da morte é o pecado, né? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, precisamos entender por que o homem morreu. Ele morreu porque ele começou a viver no pecado. O homem foi afetado por esse vírus, né? Podemos dizer, um vírus. O vírus do pecado afetou o homem. Toda a humanidade vindoura, ela foi contaminada com isso. Ela foi morta. O intelecto foi danificado. A vontade do homem escravizada. Emoção poluída. A natureza do ser humano foi corrompida por causa desse afeto que teve o vírus do pecado, né? A gente está simbolizando o vírus aqui, que a gente acabou de passar um processo de pandemia aí, né? E a palavra da chave é vírus, né? Então, assim o pecado fez da mesma forma. Você vê, ó, lá alguém, não sei como, nem sei por onde, também não é problema nosso. Agora, esse vírus apareceu, né? O Covid-19 apareceu e ele proliferou pelo mundo em todo. Ele atingiu toda a humanidade, atingiu todas as raças. Então, quando você figura isto no sentido espiritual, foi o que aconteceu lá no jardim, lá no Éden. Então, o pecado entrou por Adão e afetou toda a raça humana. Toda a raça humana. Então, né, até tem toda essa confusão aí de vacina, que a gente também não vai entrar nesse contexto de vacina, mas a gente não sabe onde é verdade ou onde não é. Então, alguns dizem que as gerações serão afetadas por causa disso, por causa do vírus, por causa da vacina, por causa de não sei o quê. Mas a ideia nós já temos biblicamente falando, né? Todo ser humano, por isso que o salmista Davi ele escreve, ó, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A irmã Valdinei está falando lá, que sente falta da igreja. Está viajando também, né? Curtindo uma praia, mas merece, né? Deus abençoe. Então, quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe, não é que a relação sexual é pecado, não é? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo da natureza humana. A natureza humana foi contaminada, ela foi corrompida. Então lá no Jardim do Éden, quando você olhava para Adão, então você contemplava o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Depois que Adão pecou, ele perdeu isso aí. A imagem e semelhança de Deus em Adão foi corrompida. Então quando você olha para Adão, você já não vê mais um Deus santo, verdadeiro, puro, porque Adão corrompeu isso com o pecado. Então nós deixamos de ter uma natureza divina para ter uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida. E é por isso que o resultado é não buscar mais a Deus. Por isso que Paulo diz na primeira carta lá aos Romanos, no primeiro capítulo aos Romanos, ele vai dizer, olha, não há ninguém que busca Deus. Ninguém quer Deus. Por que não quer Deus? Porque para a natureza corrompida, para a natureza que está debaixo da iniquidade, do pecado, o prazer não está mais na divindade, não está mais na comunhão divina com Deus, mas sim na comunhão do pecado. O pecado satisfaz, ainda que, né, ele satisfaz, mas não totalizando a vida do homem, né? Porque analisa quando você peca, não é? Ai, que legal, que gostoso, pequei, ok. Só que daqui a pouco você diz, e aí? E agora, né? Para quem assistiu o filme do Procurando Nemo, né? Aquela parte que os peixinhos estão dentro do saquinho. Então, não sei se você já viu isso.
Eles, né, saltam lá da janela, caem na rua e vão pulando, atravessa a rua com dificuldade e eles pulam no mar, né? Ok, liberdade. Eles estão no mar, mas só que eles estão dentro do quê? Dentro de um saquinho. E como é que faz para estourar esse saquinho? Aí um deles fala, e agora? E é isso que o ser humano faz. Né? Por mais que o pecado lhe traz um prazer, uma alegria, um regozijo, um contentamento, é momentâneo, é passageiro e passa muito rápido. E logo vem o quê? A cobrança da alma sobre a vida do ser humano, porque a alma não se alimenta de pecado, a alma não se alimenta de desejos carnais, de fatos pecaminosos. Mas a alma, ela só se sacia da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é ministrada em pecado. Pelo contrário, é necessário que o homem seja limpo do pecado para que ele entenda a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo é o primeiro que faz o agir na vida do homem, né? E depois a gente fala um pouquinho disso aí. Mas então, o homem não procura mais a Deus, ele não busca mais a Deus, ele não entende a Deus, ele não entende. Hoje, quando você fala para uma pessoa assim, olha, você precisa conter os desejos carnais, que nada, isso é de boa, isso é tranquilo, tem nada a ver, não é? Tem nada a ver. Então, as pessoas, você fala, olha, a Bíblia diz que prostituir, adulterar, fornicar é pecado. Não, mas isso não tem nada a ver, não. Deus é amor, Deus perdoa. Deus é amor, mas ele é justiça também. Deus é amor, justiça e misericórdia. Tá certo? Então, nós dependemos do amor de Deus, para não dependermos da misericórdia. Porque a misericórdia já é a causa de não haver destruição da nossa vida. Se não fosse a vinda de Cristo para nos resgatar, todo homem estava confinado ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem perdeu isso. Por quê? Porque para Deus ele está morto, e morto não sente, morto não fala, morto não regozija, morto não se alegra. E morto também não decide, viu? Morto não decide. Às vezes você fica esperando alguém se decidir por Jesus, morto não tem decisão. Morto não tem vontade própria. É necessário que alguém faça alguma coisa. E por isso que tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E quando ele convence o homem do pecado, do juízo, então ele traz o quê? Ele traz fé ao nosso coração para crer na única salvação que existe. E a salvação não é proveniente do homem, é de Deus, não é? Porque ela vem de Deus, é um dom de Deus. Um dom, e é gratuito, nós não pagamos por nada. Nós não pagamos. E é por isso que nós temos que valorizar muito mais do que aquilo que nós pagamos. Porque nós não merecíamos nada, mas Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Então nós somos comprados de volta para Deus, porque Adão fez o favor de vender a gente. Adão vendeu o homem para o pecado. Ficamos escravos do pecado, mortos nos pecados, nas ofensas, nos delitos, porque Deus não contempla pecado. Irmão, Deus não compartilha pecado. Tem pessoa que continua dizendo, eu sou de Deus, mas a vida dele é um sepulcro caiado. Você entendeu? Por fora até parece crente, mas por dentro é podridão. É só pecado, é só mentira, é só engano. E Deus não compartilha isso. Deus não compartilha. Então é necessário que a palavra de Deus esteja infiltrada em nosso coração, impetrada em nosso coração. E não é o pregador que faz isso. O pregador é transmissor da palavra. Mas quem vai impetrar no coração chama-se Espírito Santo. Porque nós falamos, que nem eu estou te falando, você está me ouvindo, eu estou falando aos seus ouvidos. Mas para que isso entre no teu coração, do ouvido para o coração, que é o conjunto de entendimento, é o cérebro, é necessário que o Espírito Santo faça isso, porque a minha voz não consegue fazer. E de tantos outros pastores e pregadores. Então é o processo do Espírito Santo, tá certo? Então, o homem não quer saber de entender as coisas de Deus, o homem não procura Deus. Pela sua consciência, só ele não procura, tá certo? Ele vai buscar pecado,
não é? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, cada vez ele se afunda mais no pecado. E é por isso que o final, né, é a morte. E não é só a morte física, mas sim a morte eterna, a segunda morte que a Bíblia chama, que lá em Apocalipse vai estar marcado como o lago. Não é um lago de fogo, é um lago que arde com fogo e enxofre. A coisa é pior ainda do que a gente imagina, tá certo? Isso é para toda a eternidade. E não tem essa de, não, joga uma aguinha. Não existe água, não. Né? Lago já dá a entender que tem água, né? Ou lodo, mas isso é fogo e é enxofre. Então não tem o que fazer, tá certo? Então a verdadeira conversão, e a conversão, ela não é só um start. Pá, convertido! Não, ela é um processo. Mas a verdadeira conversão, ela está em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. E ninguém vai a Cristo se o Espírito de Deus não levar. É por isso que a Trindade é maravilhosa. É dele, por ele, para ele, né? Tudo foi criado dele, do jeito dele, para ele, da forma dele. E é assim que funciona Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Né? Então, vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim, olha, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, irmão, quem é que faz o processo de regeneração na tua vida? Espírito Santo. Quem é que traz então você a um novo nascimento? Espírito Santo. Não é você, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele cumpre a vontade de Deus, nem a minha e nem a tua. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, novamente está citando Adão, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Olha que maravilha, certo? Então nós entendemos, até aqui ele deixa bem claro, né? Usamos mais os textos aqui de Paulo, né? Mas ele diz, olha, a morte reinou por causa do erro de Adão. Só que a graça, ela vai ser enviada a nós em abundância. Por quê? Porque ela tem que superabundar o pecado. Aonde o pecado era grande na minha vida, a graça de Jesus Cristo, se o Espírito Santo traz na minha vida a graça, o dom da graça, ela é maior do que aquele pecado, porque ela vai aniquilar o pecado. Porque aí entra o processo de purificação pelo sangue. Pelo sangue de Jesus somos purificados de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, seja qual for. Só existe um pecado que não tem perdão, que sabemos que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o homem, ele através da sua vida, dos seus atos, da sua fala, da sua maneira, ele parece que quer provar que Jesus Cristo não existiu, Jesus Cristo é um mentiroso, Jesus Cristo não é Salvador, não é Redentor. Logo, outras situações podem trazer alguma salvação para você, mas Jesus Cristo não. Não há divindade e materialidade, né, entre Jesus Cristo. Ele não vai dizer isso, então ele vai agora destituir Cristo como Filho de Deus. Cristo é o divino, Jesus é o material, a matéria. Então, Jesus Cristo é a matéria e a divindade num só homem, né? O Filho de Maria. Porém, o Cristo é o ser divino. Se você não reconhecer Jesus, você não reconhece o Cristo. Porque o Cristo veio em Jesus. Então, o homem,
O homem Jesus foi que morreu na cruz do Calvário. O Cristo não morreu porque ele é divino, né? Deus não morre, Deus não tem como morrer. Ele é acima disso. Só que através do poder que há no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus, é que ele ressuscita este Jesus, este corpo, essa matéria, ele ressuscita e faz com que ele vença, né, a morte. E por isso que aí, né, a Bíblia vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? A tua condução, que era o pecado. Onde é que está? Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo rompeu com esse poder do pecado que exercia sobre as nossas vidas. Nós estávamos escravizados pelo pecado, por isso estávamos em morte. Mas vem Jesus Cristo com o seu sangue e nos purifica. E a partir desse momento, nós passamos por esse processo, regeneração, que é o início de uma verdadeira conversão em Cristo Jesus, atuada pelo Espírito Santo. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, manda aí. Glória a Deus. Cleide, amém. Fernanda, paz. Paz, irmão. Glória a Deus. Vamos lá, então. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Ele diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre nós. Tá certo? Então toda vez que eu uso a palavra ressurreição, eu uso a palavra Cristo, ou nome Cristo, ou título, né? Mas é um nome, um pronome, Jesus. Aliás, não Cristo, Jesus, porque quem ressuscitou foi Jesus. Cristo é a divindade. Então ele diz que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a grande misericórdia de Deus, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Acho que na mesma carta de Romanos, né, Paulo vai falar que a nossa vitória não está na morte, e sim na ressurreição. Porque a morte serviu para perdoar-nos os nossos pecados. Mas a ressurreição nos traz a um novo nascimento. Então vamos lá. Eu citei para vocês que a gente ia trabalhar em cima do texto de o Evangelho de João, capítulo 3. Então nós vamos ler agora, não sei se você está com a Bíblia aberta aí, versículo 3 em diante. Que vai dizer assim, olha: Jesus respondeu. É uma conversa entre Jesus e Nicodemos, lembra? Nicodemos é um doutor da lei. Então ele vai dizer assim: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha que interessante. O homem que Jesus está conversando também era mestre, era doutor da lei, conhecia o Torá como poucos, mas ele não conseguiu entender o que Jesus falou. Por quê? Porque ele analisa o processo material. Ele materializa as palavras de Jesus, enquanto Jesus está falando espiritual. Esta é a grande diferença do ser humano, quando ele, através do Espírito, é orientado a entender o que Jesus fala no Espírito. Quando ele não tem o Espírito Santo, ele não tem essa identificação do que Jesus está falando é espiritual, e logo ele leva para o sentido material. Então Jesus diz assim para ele: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer: vocês precisam nascer de novo. Olha que interessante. Então,
Jesus fala para ele assim, você não está conseguindo entender o que eu estou te falando. Mas eu não estou dizendo a respeito de carne. O que é carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito? No anterior, ele falou assim, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Olha que interessante. No primeiro, lá no versículo 3, Jesus fala assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Na segunda vez, Jesus não vai dizer ver, mas ele diz entrar no reino de Deus. Tá? Reino de Deus, reino dos céus. Mas só Mateus que usa o contexto, ou o termo céus. Os outros 3 evangelhos, né? Marcos, Lucas e João, eles vão trabalhar com reino de Deus. Tá? Lembrando que eles são baseados no evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, mas não difere muito aqui o sentido, tá? Não difere muito. É o reino de Deus que está chegando e Deus está nos céus, então o reino dos céus desceu, porque Jesus trouxe isso. Jesus começa a reinar aqui. Jesus começa a reinar aqui, não nos céus. Tá? Então pouco vai esperar lá no final, depois do arrebatamento da igreja. Isso, bom, mas isso é caso de Apocalipse, né? A gente já passou por isso aí. Então, Jesus Cristo, ele diz, olha, você não está entendendo, cara, você está pensando na carne, olha o absurdo que você está falando, né? Por isso que a sabedoria humana, para Deus, ela é loucura. E o evangelho de Jesus Cristo é loucura também para o homem. Por quê? Porque ele está baseado na sua sabedoria. Então nós temos aqui um camarada, vamos pensar, um teólogo formado numa das melhores escola de teologia, um doutor da lei, só que ele não consegue entender o que é que Jesus está falando. Por que ele não consegue entender? Porque ele não tem a sabedoria de Deus, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus fala, é necessário nascer de novo. Como que um ser humano, na sã consciência, pode pensar que você entra novamente no útero da sua mãe? Primeiro que não tem lógica. Não tem lógica física para você pensar um negócio desse. Como que o ser humano... Parece uma aberração um pensamento desse. Como que um cara do meu tamanho, 1,70 m, vai entrar no útero da minha mãe? Isso não tem nem que ser cogitado. Porque fisicamente isso é impossível. Aí ele fala isso para Jesus. Como porventura voltarei eu? Não é? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Como que vai nascer a segunda vez se não houve morte? Ele não entendeu esse processo. Jesus está falando para ele, olha, o que acontece é o seguinte, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando, você está morto, cara. Mas eu sou religioso. Ele era religioso. Ele era doutor da lei, era judeu, fariseu. Mas conhecimento humano não traz nenhuma classificação espiritual. Você entendeu? Então é necessário que nós venhamos entender. Não sei se você percebeu, todo o início de estudo nós oramos e pedimos a Deus que nos oriente através do seu Espírito. Porque quando nós lemos a Bíblia, tem muitas pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada, porque ele está lendo com a visão material, com a visão terrena. E aí você não consegue entender. Imagina se você entender um contexto quando Paulo fala que você... Não, Jesus mesmo fala, olha, se o teu olho te escandaliza, arranca e joga fora. Não é? Quer dizer, então, que você tem um olho que ele escandaliza você, você vai pegar a faca, né, cavar aqui e tirar o globo ocular? Não é isso. Então você não pode trazer para a matéria. É espiritual. Se é espiritual, quem foi que inspirou os homens a escrever a Bíblia? Foi o Espírito de Deus. Se foi o Espírito de Deus, ele é o autor. Então é necessário que eu pergunte para o autor. Autor, me ajude aqui, eu não consigo entender o que você quis dizer. Porque eu estou entendendo aqui na minha natureza humana. Mas eu não posso ver as coisas da forma que um humano vê. Porque Paulo diz assim, olha, o evangelho para aquele que não crê é loucura.
fala, irmão, se não é loucura. Pensa bem. Alguém anuncia para você que um homem morreu há mais de 2000 anos atrás, morreu crucificado numa cruz, o sangue dele derramou lá, e aí agora Deus, um ser que você nunca viu, né? Não temos ideia, a gente fica pensando como é Deus, que tamanho é Deus, como será Deus. A gente não consegue chegar a um pensamento firme de como é Deus, e nem devemos fazer isso, não é? Porque a gente não tem, o nosso intelecto não alcança isso, porque foge da nossa alçada, foge, isso é sobrenatural. Mas, então, para você crer num negócio desse, que um homem há 2000 anos atrás morreu para te salvar, para te remir, entendeu? Para te dar um lugar diante de Deus, né? Nós usamos o termo, né? Ir para o céu, mas vai para o céu quem morre. Se você não morrer, for arrebatado, não vai para o céu, vai para o novo céu e nova terra. É diferente. Mas, vamos lá, para você entender isso, irmão, não tem como entender isso na razão humana. Os camaradas preferem acreditar que nós viemos do macaco, da evolução de um chimpanzé. O outro prefere acreditar que houve um estrondo, né? A explosão do Big Bang. Algo explodiu no universo e formou aí essa Terra e apareceu o ser humano. E a gente está aí, né, vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, não tendo origem e também não tendo destino, porque se eu não creio em Deus, eu também não creio nem em céu e nem no inferno. Então, para onde eu vou quando eu morrer? Ah, sei lá, acabou. Da onde eu vim? E aí começa, cada um tem um pensamento, não é? Mas é necessário que nós entendamos o processo ou o plano da salvação através da fé que nos é colocada pelo Espírito de Deus, para que venhamos crer em Cristo Jesus, para que venhamos crer nesta palavra de Deus. Então, o Evangelho, Paulo diz, olha, para aqueles que não creem, para aqueles que não têm o Espírito, é loucura, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E isso é gratificante, isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo é que nos faz entender. E hoje nós vemos aí tanta confusão, tantas pessoas querendo destituir a Deus. Eu não creio na Bíblia, eu sou ateu. Você vai ser o que você quiser, que você acha que é você que quer isso. Mas se você não serve a Deus, você está servindo o diabo. Eu estou falando dentro do contexto da palavra de Deus, tá? Não é a minha opinião própria, tá? O contexto da palavra de Deus. Só há dois senhores. Então, ou você segue a Cristo, ou você segue ao diabo. Tá certo? E para servir o diabo, para fazer a vontade do diabo, não precisa de fé, não precisa de regeneração, não precisa de santificação, não precisa de purificação, não precisa de lavagem, não precisa de novo nascimento. É só continuar nessa maldição do pecado, nessa podridão do pecado, fazendo o que o diabo quer da tua vida e achando que é você que comanda, não é? Tantas pessoas acham que, não, eu que decido o que eu faço da minha vida. O cara fuma, não consegue parar de fumar, mas é ele que decide. Não, eu não paro porque eu não quero. Larga a mão de ser mentiroso. Você está se enganando. Se Deus não vier sobre a tua vida e não transformar a tua vida, você não consegue se libertar desse vício. E isso é bebida, isso é drogas, você entendeu? Todo o processo que nós somos escravizados não depende de nós para sermos livres, mas alguém tem que pagar um preço por nós, porque nós estamos escravizados. E assim era o natural da escravidão do ser humano no passado. Alguém teve que assinar para libertar. Na época dos escravos, para que aquele escravo passasse a ser livre, era necessário que alguém o alforriasse. Desse uma carta de alforria, dizendo, olha, o Ismael Pereira não é mais escravo. A partir desse momento, eu, que sou dono dele, estou dando liberdade a ele. Pronto. Aí o Ismael não era mais escravo. Agora, não tem como o escravo falar assim, eu não vou mais ser escravo. Se não for escravo, vai ser um cadáver. Conseguiu se libertar? De forma nenhuma. Morreu escravo. E nós precisamos entender isso. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos mortos
no pecado. Mas vem Jesus Cristo, enviado por Deus para que morresse na cruz e vertesse o seu sangue. E o Espírito Santo de Deus é que faz esse processo de regeneração na minha vida, dizendo, olha Ismael, a vida que você tem é uma vida pecaminosa, mas eu sei que você não consegue sair desse pecado, dessa vida aí, porque está impregnada na tua carne, mas eu vou colocar fé no teu coração, eu vou fazer o processo de regeneração e agora você vai ser de Deus. E é isso que nós somos. Escolhidos, chamados por Deus. Capacitados pelo Espírito Santo. Regenerados pelo Espírito Santo. Então é dessa forma. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim, olha Nicodemos, deixa eu ver a hora aqui, gente. Nossa, falta 10 para as 9. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim, olha, você precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. Jesus está trazendo aí uma nova doutrina, porque aquilo que o homem vivia, ele vivia no processo da lei, não conseguia cumprir a lei, logo ele estava condenado ao inferno. Mas o cara acha... É a mesma história de hoje, irmão. Quando você fala para alguém, ele cita aquilo que nós falamos. Isso não tem nada a ver. Os adolescentes hoje vivem dizendo isso. Os jovens, você fala, olha, para com essa vida, para de gandaiar, para de ficar saindo à noite, enchendo a cara, para com isso, para de viver na prostituição, na fornicação, no adultério, porque se você está vivendo assim, o Espírito de Deus não habita em você. O cara fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Para ir para o inferno, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, aqueles que são chamados por Deus, que recebem o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz sobre a vida dele o dom da salvação, o dom da fé, o dom da regeneração, ele compreende que é necessário uma mudança de vida. Por quê? Porque o Ismael vai morrer e vai nascer um novo Ismael. E esse Ismael que nasce não é mais escravo do pecado, mas é servo de Cristo. E se somos servo de Cristo, nós vamos obedecer a palavra de Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. O processo todo é de Deus, o plano divino da salvação que Deus planejou para toda a raça humana. Por isso que o nosso nome está escrito desde a fundação, ou antes da fundação, o Senhor já escreveu o nosso nome no livro da vida. Tá certo? Então é isso aí, gente. Vamos falar só mais um pouquinho e não vamos... nem ler mais outros textos, porque não dá tempo. Se Deus permitir, continuamos, né, na próxima semana, porque tem bastante coisa para estudar sobre a regeneração. Mas Jesus traz essa doutrina, essa novidade, e a concepção humana, ela não consegue entender. Nicodemos entra em choque. Agora lascou, para eu nascer de novo tenho que voltar no ventre da minha mãe, como que eu vou fazer isso? Não tem como fazer, logo eu estou perdido. Ele entra em choque. Mas, né, e isso porque nós estamos falando de um homem que era estudado, não era um qualquer, uma pessoa que é leigo, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que não tem conhecimento. Era alguém que estudou, alguém que conhecia a palavra de Deus, que deveria conhecer Deus, que deveria saber que na palavra de Deus, no Torá, que é os textos antigos do Primeiro Testamento, estava indicando que haveria de vir um Salvador, o Redentor. E ele chega para Jesus, quando ele começa lá no versículo 1 e 2, ele vai dizer, bem sei que és mestre em Israel. Bem sei que és mestre em Israel. Quer ver, olha? Versículo... o primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí Jesus pega e já responde na lata, né? Olha, eu te digo o seguinte, na verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele citou Deus, ele citou que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo, né, os milagres e prodígios, se não viesse de Deus. Mas quando Jesus cita o reino de Deus, haver nascimento, aí ele já entra em choque, já não consegue entender mais nada. Então, é dessa forma. Hoje, não se pensa diferente, de forma nenhuma.
Você entendeu? Não pensa. Quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, você precisa se arrepender da sua vida, essa vida pecaminosa que você leva, então ele não consegue entender por que eu tenho que deixar isso. Qual que é o problema? Não é? Qual é o problema de eu mentir, de eu enganar? Qual é o problema disso? Sou ser humano, sou igual a tantos outros. Mas nós temos que ter um novo nascimento. Então, se você está na igreja e pratica as mesmas obras que você praticava antes de estar na igreja, não houve novo nascimento na sua vida de forma nenhuma. Ou você não está entendendo o que o Espírito de Deus está falando no teu coração, ou você nem tem o Espírito de Deus no teu coração. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Tá? Não é a minha palavra, não. Tá? É a palavra de Deus. Então, hoje nós pensamos no terreno. Pensamos no terreno. Ó, no pensamento, na visão judaica, quando falava de águas, estava simbolizando o quê? Processo de operação do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Vocês lembram do tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, então, um anjo descia. Um anjo descia. E lá ele movia, né? E através do poder do Espírito Santo é que milagre acontece. Tá? Não existe nenhum milagre que aconteça se não for pelo poder do Espírito Santo. Ah, mas quando Jesus fazia milagre? Jesus fazia milagre pelo poder do Espírito Santo. Tanto que ele diz isso. Toda vez ele vai dizendo. Né? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, que está em mim, é o Espírito do Pai, e é por ele que eu faço essas coisas. E Jesus sempre está fazendo milagres e prodígios, sinais, porque o poder do Espírito Santo é para isso aí. Tá certo? Então, ele nem pensou no batismo que Jesus falou, até porque Jesus dá a ordenança do batismo depois dessa conversa que ele tem com Nicodemos, não foi antes. Foi posterior, né, a respeito disso. Mas ele podia lembrar do batismo de João Batista. Mas será que Jesus está falando, quando ele diz nascer da água e do Espírito, será que é essa água que ele está falando? Porque os judeus entendem que quando você fala de água, você está falando de mover do Espírito Santo. E Jesus falou da água e do Espírito. Mas ele não consegue conciliar. Por quê? Porque ele não tem esse entendimento dessa nova doutrina que Jesus vem trazer, que é a doutrina do novo nascimento. É necessário que o homem venha nascer de novo em Cristo Jesus, porque ele está morto no pecado. Isso tem que ficar bem claro para a nossa vida. Tá certo? Para a nossa vida. Então tá, ele não pensou em nenhum desses dois batismos, nem no batismo de regeneração. E o batismo simboliza... bom, hoje você tem que classificar, né? Como batiza a criança? Batiza a criança pelo fato que o batismo substitui a circuncisão. Então, circuncidava a criança no passado para que ela fosse chamada de uma criança hebreia. Era um sinal que tinha ali. Então, hoje, o sinal do novo nascimento, um sinal que eu sou cristão, é o sinal do batismo. Mas o batismo não me salva. Tá? Batismo não salva ninguém. É um símbolo. Tá certo? Agora, se a pessoa é adulto, fase adulto, e ela vem a crer em Jesus Cristo através do Espírito Santo, então ela passa pelo batismo, que é o batismo do arrependimento de todos os seus feitos pecaminosos, tá? E não é o batismo que tira o pecado, igual muita gente pensa. Não vou batizar no tanque porque saiu o pecado do Zé, aí o João entra, o pecado gruda no João. Mano, não tem lógica isso, tá bom? Nada a ver com isso aí. Mas então Jesus vem mostrar uma etapa diferente. Nascer da água e nascer do Espírito. E isso ele está falando da vontade de Deus. Mas fica para a semana que vem, se Deus permitir. Tá bom? Então, nós vamos partir de um texto de 1 Pedro e a gente fala sobre essa vontade de Deus aí na nossa vida. Tá certo, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe o lar de vocês, as famílias, e que possamos estar juntos em nome de Jesus Cristo na próxima live de estudo, né? Que Deus permitindo, quarta-feira que vem. Temos amanhã o estudo bíblico da Central, pastor Samir, e sábado nós temos um culto especial, né? O culto de despedida do pastor Samir, pelo fato dele estar aposentando. Então será o culto de despedida. Não é que ele está indo embora sábado, domingo não está aí mais. Não, o pastor fica até janeiro. Mas o culto de despedida dele, haverá uns pastores aí de todo o distrito, né?
e o bispo estará ministrando a palavra de Deus, bispo Adonias. Então fica o convite para você vir participar deste culto, adorar a Deus e prestar também, né, a nossa homenagem ao pastor Samir, tá certo? E no domingo, o culto é um especial, né, os cânticos de Natal, aqui na Central também, nós teremos esses louvores, e em Tibiriçá temos o nosso culto normal às 19 horas, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma noite abençoada e que haja cura e que haja libertação, transformação de vida, salvação de almas, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, eterno e santo, nós somos gratos ao Senhor por tudo que tens falado ao nosso coração nesta noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo nos orientar, Senhor, porque sem ele nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada e não conseguimos assimilar nada. Mas o teu Espírito é aquele que nos orienta, é aquele que revela os teus desígnios e segredos da tua palavra para nós. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem colocado o teu Espírito em nós. Não éramos nada, não merecíamos nada, mas o Senhor nos amou desta forma e nos enviou a salvação através de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Dê aos teus filhos uma noite abençoada, nos guarde, nos livre de todo mal. Que estejamos, Senhor, uma noite, um sono abençoado, não é o sono dos justos, que possamos descansar no Senhor, os irmãos que estão enfermos, Senhor, que eles possam descansar no Senhor e saber que o Senhor é que reina, o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Ninguém morre na véspera, só no tempo que o Senhor determinou para que haja isso, porque é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira a vida, e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque Jesus Cristo, teu Filho, tem nos comprado para o Senhor novamente, através do sangue que verteu na cruz. Senhor, nós oramos assim, pedimos assim e te agradecemos, no nome deste Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Faz aí a conchinha assim. Que o grande amor de Deus e a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e para sempre. E juntos dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.